Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Vou ler hoje o 16, 17, 18 do livro do Segundo Reis. Antes, vamos orar? Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Perdão, Senhor, pela minha ira. Perdão por tudo que faço de errado, Pai. Me perdoe, Senhor, e me ajude a me manter calma. Me ajude a ter calma, Senhor, mediante essa situação que eu perdi a calma agora, Pai. Me perdoe. Nos ajude, Senhor. Seja misericordioso, Senhor. Cuide de nós. Ajude-nos, Pai. Dê-nos o entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Abençoe e proteja a todos, Pai. E mais uma vez, Senhor, me perdoe pela ira, pela raiva que eu passei agora, Senhor. Me perdoe. Eu oro em nome de Jesus, amém. Ai, gente, passei tanta raiva agora que, olha, só Jesus na causa, viu? Uma coisa eu vou falar. Se vocês quiserem comprar alguma coisa no Magazine Luiza, não compre. Eles prometem uma coisa e não faz. Então, eu tenho maior raiva agora com eles. Fala que não acharam o endereço. Hoje em dia, com o GPS, com o celular, que poderia muito bem ter ligado, não achou o endereço. Estranho, né? Mas tá bom. Vamos ler a Bíblia para ver se eu melhoro. Orem aí por mim, por favor. Então vamos lá no 16, tá? No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifício e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás. É por isso que sofreram muito, né? Eles não andavam na obediência de Deus. O rei ensinava uma coisa, eles iam todos fazerem, e era mal aos olhos de Deus. Adorar ídolo, não confiar no Senhor e adorar outros deuses, né? É por isso que sofreram bastante, né? E aí não tem como os que estão corretos, os que estão certinhos, não sofrerem, né? Acaba sofrendo junto com os maus. Porque quando Deus manda chuva, Ele não manda chuva só para os bons. Os maus também aproveitam, né? E é assim. Por isso que os israelitas sofreram muito, né? Misericórdia, Pai. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele essa mensagem.
Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Assíria marchou com os seus exércitos para a cidade de Damasco. Conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acás voltasse. Ao chegar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto. Então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo. E por isso Acás o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acás também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado nos túmulos do rei da cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Quando as pessoas querem ser más, elas são más, não tem solução, não tem jeito, né? E o Senhor é muito misericordioso, que ainda tem pena, tem dó, né? Ai, Jesus. Vamos ao 17, tá? No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias
e colocá-lo na prisão. É assim, né? É um ruim, outro também, e nós estamos vivendo nesse mundo. Mundo podre. Ainda bem que temos o Senhor Jesus, né? Que é o nosso Salvador. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria no terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração. Todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantavam colunas do deus Baal e poste da deusa Será. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados e não confiaram no Senhor, o Deus deles. Até hoje tem, né? Os adoradores do lado errado, né? O Senhor pede para não adorar outros deuses, mas infelizmente ainda existe, né? Mas vamos continuar orando para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas e o entendimento para que eles enxerguem só o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o que criou tudo. Ele sim merece todo o nosso amor, nosso louvor. E a gente vai orando, né? Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram aos avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Será que eles não percebiam que ficar adorando os ídolos não acontecia nada? Isso acontece quando Deus fala, né? Ele dá a proteção. Se ele falar, acontece. Mas um ídolo vai fazer o quê por você? Nada. Ídolo é ídolo. Se você pegar e ficar adorar um cantor, por exemplo,
Você não consegue nem chegar nos pés dele, porque ele é um ídolo, né? Ele é um cantor famoso, rico. Você não consegue chegar junto dele. Mesmo se você chegar, ele não vai poder fazer nada por você, nem quer fazer nada, né? E os ídolos pagãos são feitos de madeira, de ouro, de prata, de tudo que era jeito. Para eles ficar ali, se ajoelhavam em frente às estátuas e ficavam orando, rezando, sei lá como que é. Orando aqui não é, né? Estava rezando para aquelas estátuas. E as estátuas não andam, não falam, não se movimentam, não pode fazer nada. Só quem pode é Deus. Né? É duro, viu, isso, viu? E desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Será, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Hoje em dia eles só mudaram os nomes, né? Dos ídolos. Serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Consultaram médiuns e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Não é à toa que todos os outros estão espalhados, né? O reino de Israel. As 10 tribos estão espalhadas pelo mundo. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel, um copiando o outro. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. E Deus é paciente demais, né? Nós, seres humanos, não temos paciência nenhuma. Eu, por exemplo, eu já perdi a paciência aqui com a tal loja, né? Porque eles falam uma coisa e depois faz outra. Então, eu já perdi a paciência. Então, só Deus mesmo para ter paciência, né? Só o Senhor. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor, meu Deus, e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos profetas. E assim, o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, aonde eles moram até hoje. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva, Ramate e Sefarvaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas, que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus o Senhor,
e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo na cidade onde estava morando, onde estava morando, fez os seus próprios ídolos. Isto é, povo de Babilônia. Isso é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Ramate, imagens de Acima, o povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque, e o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifícios aos seus deuses, Adrameleque e Anameleque. Meu Deus! Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdote nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifício por eles naqueles lugares. E assim, eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Isso nos lembra alguma coisa, né? Hoje, nos dias de hoje. Também, né? Também existe isso. Até hoje, eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhe-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esse povo não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Aqui também adoram a Deus. E adoram
as imagens, né? Infelizmente, isso o Senhor não gosta nem um pouco, né? Vamos para o 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Será. Também fez em pedaços a obra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Nós já falamos sobre isso, né? O porquê que Deus mandou fazer, né? Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território desde o menor povoado até a maior cidade e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel e o exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para a sua cidade de Alá. Outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laques. A mensagem foi esta: eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo
e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laques um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalhavam, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá. Saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém. Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus? O Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará. Não deixe que o nosso exército assírio
o Senhor os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que está mandando, e ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nem uma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Então nós terminamos também o 18. Deus abençoe a todos vocês.